Tem coisa no futebol que mexe com a alma, e uma delas é a paixão. A mesma paixão que faz o torcedor chorar de alegria quando o time levanta uma taça, é ela que faz ele se sentir traído quando um ídolo do clube diz algo como não, eu não quero voltar. A torcida do Corinthians tá machucada, porque quando o Tite recusou voltar ao timão, muita gente sentiu como se ele tivesse dado um pé na cara do torcedor. Teve gente chamando o Tite de covarde. Teve quem dissesse que ele virou as costas à torcida, mas dessa vez tudo é bem diferente. A verdade é que essa decisão do Tite não foi por falta de carinho pelo clube ou pela torcida, muito pelo contrário. Por tudo que ele representa, por não querer colocar em risco o legado que ele deixou, que ele construiu no Corinthians, ou por entender que agora não era o momento certo e por questões muito mais sérias, o Tite passou por uma situação que pode ter encerrado de vez a carreira dele. E aí a gente começa a perceber que esse assunto é bem mais sério do que parece. Afinal, o que leva um dos técnicos mais vitoriosos da história do clube a recusar voltar quando a torcida mais precisa dele? O que aconteceu de verdade para esse problema do Tite? Foi só a saúde? Teve mais coisas por trás? E como o Corinthians recebeu tudo isso nos bastidores? Fica tranquilo que a gente vai falar melhor sobre tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você ainda não é um inscrito no nosso canal, quero te pedir uma gentileza. Se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias eu trago para vocês as principais notícias, histórias e curiosidades de futebol para você ficar ligado em tudo o que acontece no mundo da bola. Então dá essa moral pro Rodrigão, se inscreve aqui agora e deixa um like no vídeo. Mas é o seguinte, ó, vou dizer pra vocês, a gente tem que respeitar muito essa questão da saúde mental, o limite das pessoas. É importante a gente dizer que até ontem à noite o Tite estava apalavrado com o Corinthians, estava tudo fechado, o treino foi modificado, seria de manhã, passou para tarde, porque o Tite iria comandar esse treinamento à tarde. À noite, ele começou, durante a madrugada, começou a se sentir mal, né? Começou a ter ali uma crise de ansiedade, de manhã estava muito forte, os familiares do Tite ficaram muito assustados e aí ele decidiu recusar, encerrar as conversas. Uma pronta recuperação ao Tite. E muita coisa aconteceu, né? Muita coisa veio à tona. O Flamengo, a saída, muito tempo na seleção brasileira e longe de um dia a dia de clube de pressão como é o Corinthians. Então tudo isso pesou muito, o Tite ficou muito ansioso e acabou declinando da ideia. Então assim, tem que respeitar muito. Eu vejo muito movimento de torcida falar, o Tite não quis mais uma vez, ingrato. Gente, não é isso, saúde mental. O Corinthians tinha tudo certo para anunciar o Tite como novo treinador. Era o plano A, o nome preferido da diretoria e também da torcida. Depois da demissão do Ramon Dias, todas as fichas estavam sendo colocadas na volta do treinador mais vitorioso da história do clube. A conversa estava avançada, o contrato já estava alinhado, o anúncio já estava preparado, a família do Tite já estava com as malas prontas para voltar para São Paulo. O Corinthians, inclusive, esperava o treinador no CT Joaquim Grava na terça-feira de manhã, para já comandar os treinos antes do jogo contra o Racing pela Sul-Americana. Só que aí veio o balde de água fria. Na noite anterior, com tudo pronto para logo em seguida se apresentar ao Corinthians, o Tite teve uma crise de ansiedade e simplesmente decidiu que não ia mais assinar com o timão. Segundo ele mesmo disse, ele percebeu que não estava bem nem física nem mentalmente para voltar ao trabalho agora. E aí, numa decisão difícil, mas que ele mesmo chamou de necessária, o Tite não resolveu só dizer não ao Corinthians, mas também pausar a carreira por tempo indeterminado. Quem confirmou tudo isso foi a nora do treinador, que publicou mensagens emocionadas nas redes sociais dizendo que todos estavam prontos para a mudança, mas que a saúde mental do sogro precisava vir em primeiro lugar. A diretoria do Corinthians foi pega de surpresa. Ninguém esperava esse não tão perto do acerto final, tão perto da assinatura do contrato. Mas a decisão foi respeitada por todo mundo dentro do clube. O Corinthians soltou uma nota oficial sobre isso, desejando melhoras ao Tite, e o próprio treinador
também se manifestou nas suas redes sociais. O técnico Tite anuncia uma pausa na carreira por tempo indeterminado para cuidar da sua saúde mental e física. Entendi que existem momentos em que é preciso compreender que, como ser humano, posso ser vulnerável, e admitir isso certamente irá me tornar mais forte. Sou um apaixonado pelo que faço, e assim seguirei sendo. Mas, conversando com minha família e observando os sinais que meu corpo estava emitindo, decidi que o melhor a fazer agora é interromper minha carreira para cuidar de mim pelo tempo que for preciso. Como se tornou público, havia uma conversa em andamento com o Corinthians, mas ela precisará ser paralisada por uma decisão difícil, mas necessária. Um abraço a todos. O torcedor do Corinthians, obviamente, ficou com o coração na mão. Tava tão perto o retorno. Sabe, é como se um reencontro com um velho amor da sua vida tivesse marcado que você com malas prontas, mesa posta e de repente o não veio. Doeu, é claro que doeu, mas ainda assim, vindo de quem já foi responsável por tantas alegrias, o Tite não é qualquer um no Parque São Jorge. Ele é simplesmente o técnico mais vitorioso da história do clube, dono de 6 títulos, incluindo a Libertadores da América e a conquista do Mundial de Clubes em 2012, que o corintiano guarda com tanto carinho. E é claro, dá pra entender que pro sentimento do torcedor vem a frustração, porque também não é a primeira vez que o Tite recusa o Corinthians. Desde que ele saiu da seleção brasileira, ele já tinha sido procurado 2 outras vezes pela diretoria do Corinthians. Uma no início de 2023, antes do Corinthians efetivar o Fernando Lázaro, e outra depois, em mais uma tentativa de reestruturação. E nas duas, a resposta do Tite foi não, uma negativa ao Corinthians. Cara, tem muita coisa de momento no futebol, né? Eu falo de você escolher. Então, por exemplo, hoje, para mim, o melhor treinador que poderia estar no Corinthians hoje está. Pelo que precisa ser feito, pelo que a gente tem pela frente, que é pelas renovações que tem que ser feitas, pela análise, pela montagem de elenco, de time, que ele é um cara que já fez isso aqui mais de uma vez e ganhou. E naquele momento a gente achava que não era o Dorival. E depois, cara, você tem muita coisa também de opções do que você tem no mercado, né? Não depende muito de você. A gente tentou trazer o Tite todas as vezes que teve troca, por exemplo. Nessa última também? Todas. Essa última nem conversamos porque já tinha ficado claro que ele não ia trabalhar. E aí ele está trabalhando. Mas okay. Mandou o Luxemburgo porque ele estava livre? Não, quem estava livre? O Tite? Não, o Tite sempre esteve livre. Não, então, mandou embora. Mas mandou embora o Luxemburgo naquele momento, porque o Tite naquele momento estava livre e falou que trabalharia num clube se não tivesse treinador? Não, tanto que ele não está aqui, né? Não foi por isso. O Vanderlei foi por coisas do dia a dia, por motivos... Pressão da torcida também. Não, muito se fala de pressão da torcida, gente. É que é uma demissão no meio de uma semifinal, quando já existiam outros momentos melhores, de repente... Porque você tem que... Assim, eu vou falar aqui a conversa que eu tive eu e o Alessandro, no dia seguinte do jogo do Fortaleza. E o que a gente sentia muito no momento era... O presidente não vai ficar no próximo ano. O diretor não vai estar no próximo ano. Isso já é sabido. O Vanderlei, depois das declarações dos candidatos, também não iria ficar no próximo ano. Ele falou isso? Não, ou não? Na verdade, os candidatos falaram que não teria interesse. Não, um falou de Tite e outro falou de Mano. Sim. Isso, e vocês noticiaram que ele não ficaria. Então, quando você tem também o barco sem um comandante, ninguém vai ficar para frente. Então, como os jogadores vão jogar... Para quem? Estão pensando em quem, sabe? Ficou um negócio meio sem rumo. Então, por isso, a gente ali, e com o empate que a gente tinha tido, a gente entendeu que a gente tinha que fazer alguma coisa ali para tentar reverter isso no jogo do Fortaleza, mas principalmente para dar um futuro para o time, para você já começar a traçar o ano que vem. E agora, em 2025, com uma nova diretoria, todo mundo achando que tava tudo certo, era o Tite... Vem esse problema e a resposta mais uma vez pro Corinthians é não. A torcida se animou, afinal, o Tite ia voltar para onde ele foi mais feliz, para tentar resgatar a identidade e o bom futebol.
E é claro que essa torcida bateu forte em quem já estava sonhando alto. O sentimento, no fundo, mistura tristeza e uma pontada de mágoa, sabe? Porque ver o maior técnico da sua história dizer não mais uma vez, mesmo com todos os motivos que a gente já citou aqui, não é fácil de engolir. E a pergunta que fica é, será que algum dia esse retorno do Tite ao Corinthians vai acontecer? A recusa dele, por mais dolorosa que tenha sido para o torcedor corintiano, precisa ser olhada com mais sensibilidade. O que está em jogo aqui vai muito além de um contrato assinado ou de mais uma oportunidade de voltar ao banco de reservas da Neoquímica Arena. O Tite alegou problemas de saúde física e mental, e isso precisa sim ser respeitado pelo torcedor que tem carinho pelo Tite, que gosta do Adenor. A gente vive num mundo em que todo mundo cobra tudo o tempo todo, e no futebol então a cobrança é ainda mais pesada. Sobre o treinador é uma pressão absurda e você sabe disso. E aí você soma tudo isso, cara, a pressão que existe hoje de resultados em cima de um treinador, tudo que a torcida joga de expectativa numa volta do Tite, ele ser o treinador mais vitorioso da história do clube e de repente colocar tudo isso em risco. Já pensou a torcida do Corinthians chamando o Tite, sei lá, acho difícil, mas de burro na Neoquímica Arena? Irmão, eu não voltaria. Seria voltar para onde ele já foi gigante, onde ele construiu uma história praticamente perfeita com o Timão. E talvez, no fundo, o maior medo dele seja esse mesmo, estragar essa história, essa relação, de manchar uma trajetória que é motivo de orgulho para o torcedor e com certeza pro Tite também. Foi o Corinthians que deu status pro Tite de melhor treinador do futebol brasileiro durante muito tempo. O que a gente costuma ver é um treinador aceitando qualquer coisa, mesmo destruído por dentro. O Tite não quis isso. Ele tem essa possibilidade. Financeiramente, dinheiro já não é mais um problema pro Tite. Ele pode escolher os seus trabalhos, pode escolher o que fazer. Ele teve coragem para dizer não pro Corinthians, de admitir que precisa parar, respirar, se cuidar, e isso por si só já é um recado gigante para todo mundo no futebol. Saúde mental importa sim, não é frescura, não é desculpa, é um limite que, se for ultrapassado, cara, o preço é muito alto. E talvez essa decisão, difícil como foi, tenha sido o jeito dele de preservar a própria história como Timão. Mas eu pergunto pra você, torcedor, você tá chateado com a decisão do Tite? E também quero saber de você, torcedor. Você acha que algum dia ele vai novamente trabalhar no Corinthians? Será que ele vai voltar pro Timão? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Quero saber por que você acha que o Tite teve essa crise de ansiedade, por que enfim, né, ele sentiu essa pressão de assumir o Corinthians. Quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários, não esquece do like no vídeo. Eu fico por aqui, te vejo no próximo, valeu e tchau, tchau.